E aí, pessoal, mais uma vez aqui gravando uma aula para o blog de algoritmo. Nós vamos solucionar agora, dado um número, a gente vai verificar se ele é um número perfeito ou não, tá? Então, o nome do programa vai ser número perfeito, tá? E o que vem a ser um número perfeito, tá? Aqui no Wikipedia, eu separei aqui basicamente, só para explicar o que é. O número perfeito é um número inteiro, onde a soma dos seus divisores, tá? Tirando ele mesmo, é igual ao próprio número. Por exemplo, o número 28. Os seus divisores são o 1, o 2, o 4, o 7 e o 14. Esses números somados dão o próprio número 28. Essa é a característica. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai ler o número, né? Nós vamos identificar quem são os seus divisores. Nós vamos somar esses divisores. E nós vamos verificar se essa soma é igual ao próprio número lido, tá? Então vamos lá no visual aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é declarar as variáveis que a gente vai usar o x para ler, o y para o laço e o auxiliar, tá? Vai ser tudo inteiro. Ótimo. Pagando aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é ler. Leia x. O cara vai passar x e vai ler bonitinho lá. Depois o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a variável auxiliar com o valor 0, tá? Feito isso aqui, tranquilo. Agora a gente vai iniciar o nosso laço, onde vai percorrer e verificar os divisores. Então, para i de 1 até x, faça. Ou seja, eu vou percorrer de 1 até o valor digitado. Primeira coisa que eu vou verificar, se o valor que eu digitei x molde i, ou seja, tipo, se o resto da divisão de x, que foi o valor que eu digitei, por i, que é o valor do laço, for igual a 0, ou seja, se for uma divisão perfeita, então o que eu quero que ele faça? Então, o que vai acontecer? O auxiliar ele vai receber o valor dele mesmo mais o valor de i. Ou seja, eu vou encontrar um divisor desse número. Se o número que estiver em i for um divisor de x, eu vou somar esse cara, a minha variável que inicia-se com 0, certo? Feito isso, a gente fecha aqui o C, fim C. Tá. O que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar se auxiliar é igual a x. Ou seja, se eu encontrar todos os divisores de x e colocar em auxiliar, e auxiliar for igual a x, entra no cenário lá do Wikipedia, ele é um número perfeito. Opa, olha essa velocidade dessa moto. Então a gente vai escrever aqui, escreva número perfeito, tá? Se for um número perfeito, o que eu vou fazer? Eu vou dar um interrompa. Opa, não é int não, é interrompa e vou fechar ao C. Ou seja, se eu já encontrei o número perfeito, eu não preciso mais percorrer esse cara, tá? Esse laço. Então eu vou dar um bom fim para aqui, fim para, e por fim eu vou escrever se o cara não é um número perfeito. Então se auxiliar for diferente de x, então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse cara dizendo que ele não é um número perfeito. Bem simples o exercício. Na época da faculdade foi bem complicado. Eu não consegui resolver esse cara. Número não, vamos pôr aqui, não é um número perfeito. Bom, vamos executar esse cara aqui baseado nos números do Wikipedia. Vamos testar com o próprio 28, que a gente usou de exemplo, tá? Então aqui, ó, número 28. Vamos executar esse cara passando o número 28. Vamos lá. Opa! Acho que eu errei aqui alguma sintaxe. Opa, errei mesmo, cara. Que mancada. Eu dou sempre uma mancada aqui no visual. Auxiliar recebe, né? Faltou aqui uma setinha. Vamos executar mais uma vez esse cara? Sempre acontece, né? Bom. Então, número 28.
ele é um número perfeito. Vamos passar mais um número aqui do Wikipedia, o 496. Vamos lá. 496. Ele é um número perfeito. Tá, vou passar esse outro número enorme aqui, 8.128. Vamos lá. 8.128. Pensou? Ah, um número perfeito. Eu vou colocar em modo debug para que a gente possa acompanhar, né, as variáveis para esse número perfeito menor aqui, o 6. Tá? Vamos executar esse cara com um F8. Né, ele entra no modo debug. Então a gente vai passo a passo ali das variáveis. Vocês podem observar aqui no canto que as variáveis começam com 0. Eu vou ler x. X vai ter o valor de 6. Eu vou dar Enter. Olha, observem que aqui, né, na parte global ele já alterou o valor para 6. A gente vai executar esse cara aqui, F8. I começa com 1, tá vendo aqui? Auxiliar vai receber auxiliar mais 1. Por quê? Porque x, que é 6, o resto da divisão dele por 1 pelo valor de 1 é positivo, né? É 0. Então, o que acontece? Esse C é válido, ele entra e coloca o valor de I em auxiliar, que é 1. Tá vendo? Aqui a gente compara se auxiliar é igual a x, ele não é, então ele vai para o fim do laço e ele volta para o início. O que acontece? I está com 2 agora, né? Podemos observar. 6 é divisível por 2? Sim. É exata a divisão? É, então ele vai entrar, vai somar mais uma vez, o alça vai para 3, né? A gente vai perguntar se auxiliar é igual a x, auxiliar é igual a x? Ainda não, né? Então ele vai para o fim, tá? Aí I é igual a 3 mais uma vez, né? Ele pergunta, x é divisível por 3? Existe resto nessa divisão? Não, não existe, então é verdade. Ele vai entrar de novo aqui, vai atribuir 3 com o 6 que já tem auxiliar, vai dar 6. E agora a pergunta mágica, né? Auxiliar é igual a x? Agora a gente pode observar aqui no canto, né, que sim. Então ele vai entrar, vai escrever que o número é perfeito, vai interromper o laço, vai sair do laço, vai perguntar de novo, auxiliar é diferente de x? Não, não é. Opa, desculpa, ele é diferente de x. Então ele vai ignorar e vai terminar o programa. E com isso, né, finalizamos agora mais uma aula